Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago para vocês mais alguns dos desenhos que eu fiz para preencher aquele meu sketchbook de formato estranho que eu ganhei de presente. Eu resolvi que até o final do ano eu vou preencher este sketchbook com várias paisagens e desenhos nesse estilo vertical, ou quem sabe horizontal, algum ou outro, mas preferencialmente essas paisagens verticais. Eu estava vendo todos os desenhos que eu estava fazendo e eu percebi como esse sketchbook está ficando colorido. Todas as paisagens são muito coloridas, algumas com cores bem vibrantes, outras já em tons pastel, mas de forma geral são cores muito agradáveis, coloridas, claras. Mesmo os desenhos escuros que eu faço, eu coloco pontos de luz nele. E eu estava achando interessante como o meu estilo de desenho é muito diferente de outras coisas que eu gosto. Eu lembrei disso porque essa semana eu recebi 2 livros que eu estava esperando há um tempão e finalmente eu recebi, que são coletâneas de contos de alguns dos escritores que eu gosto, e todos eles com uma temática mais voltada para o terror, para a ficção científica, para o sobrenatural, mas principalmente para o terror. E é o livro que eu estou lendo agora, é uma coletânea de contos organizada pelo meu escritor brasileiro favorito, que é o César Bravo, em homenagem a um dos meus escritores favoritos, que é o Stephen King. O livro se chama Antologia Dark, e eu estava esperando muito ele chegar e já comecei a ler e gostei muito. Então eu comecei a pensar assim, que coisa interessante isso, né? Como o ser humano ele é complexo, né? Como ele tem muitos aspectos dentro da mesma pessoa que são até relativamente contraditórios. Porque eu pensei assim, quase tudo que eu leio é terror. Eu adoro o gênero de terror, eu adoro filme de terror, eu adoro livros de terror especialmente. Os meus escritores favoritos são do gênero de horror e terror. Você olha minha lista de leituras no ano, você vai rir que 90% do que eu leio com certeza é terror, horror. E alguns dos meus escritores favoritos são H.P. Lovecraft e o seu horror cósmico, que eu adoro. O Poe, né? Edgar Allan Poe é também um dos meus escritores favoritos. E dos mais modernos, o Neil Gaiman, que é um gênero de terror mais fantasia, né? Mas ainda assim flerta bastante com o horror. O Stephen King e o Clive Barker. E no Brasil, o César Bravo. Então, assim, se você pega a minha lista de livros de terror, você deve pensar que eu sou uma pessoa super dark, super gótica, super ligada nesse tipo de coisa. Assim, eu gosto muito do gênero de horror. Eu já organizei umas férias inteiras só para participar de um evento de literatura fantástica e horror, baseado na obra do H.P. Lovecraft. Eu gosto tanto do gênero de horror que a minha amiga Rayana, que tem um canal sobre RPG, quando resolveu fazer um podcast sobre o gênero de horror, ela me convidou para participar. Eu vou pôr o link dele na descrição do vídeo. Nesse podcast a gente fala sobre o gênero de horror, a influência dele na cultura e também no RPG, e como ele pode ser usado numa mesa de jogo. Vale a pena conferir. Mas, na verdade, quando você olha para as coisas que eu desenho, você nunca iria imaginar isso. Porque o que eu gosto de desenhar? Eu gosto de desenhar retratos, eu gosto de desenhar paisagens e eu gosto de usar cores claras, cores vibrantes, tons pastel. Então, assim, se você olha o que eu desenho para o que eu leio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não vou dizer que eu nunca flertei com o horror na arte que eu faço. Eu já tive a minha cota de desenhos macabros, escuros, sem cor. Principalmente já fiz alguns desenhos naquilo que eu considero uma das minhas profissões dos sonhos, que é design de monstros. Mas eu não me vejo fazendo isso com muita frequência. Eu gosto de cor, eu gosto de tons claros, eu gosto de brilho nas minhas pinturas. Eu sempre acabo tendendo para desenhos mais suaves, mais claros e com essa temática, né, de retrato e paisagem. Existe uma diferença entre as coisas que eu gosto de ler e as coisas que eu gosto de desenhar. É uma coisa que eu aceitei, não preciso fazer tudo dentro da mesma temática só porque eu gosto de horror, que eu adoro horror, porque tudo que eu leio é no gênero de horror não significa que tudo que eu vou desenhar também vai ser relacionado a isso. Na verdade, é até engraçado pensar em outras coisas que eu gosto de fazer que também têm temáticas completamente distintas. Por exemplo, eu adoro fotografar, é um hobby meu. Eu carrego uma câmera sempre comigo, nem que seja do celular. Eu sou aquelas malucas que param no meio da rua para fotografar uma folhinha na calçada. Até por causa do meu trabalho, a maior parte da minha fotografia se constitui em fotografia da natureza, principalmente plantas e flores.
E eu gosto também muito de macrofotografia e de fotografia de arquitetura. Completamente diferente daquilo que eu gosto de desenhar, que é pessoas, e completamente diferente daquilo que eu gosto de ler, que é terror. Então, assim, cada coisa que eu gosto de fazer tem uma temática distinta que às vezes não tem nada a ver com a temática da outra coisa que eu gosto de fazer. E a outra coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é dança. E eu danço flamenco. Que às vezes eu desenho alguma coisa relacionada ao flamenco, mas não é também o foco de nenhuma das outras coisas que eu gosto. Então, assim, cada coisa que eu gosto de fazer, eu entro numa temática completamente distinta da outra. É quase como se eu tivesse feito um esforço consciente para que a temática de cada uma das minhas atividades paralelas não tivesse nada a ver com a outra, mas não. Que cada uma delas para mim é uma atividade diferente e em cada uma delas eu tenho um foco e eu gosto de fazer uma determinada coisa, que não precisa de maneira alguma ter relação com o foco e a coisa que eu gosto de fazer na outra atividade. Então, a diversidade para mim é uma coisa do dia a dia, é uma coisa diária que acontece naturalmente. E é interessante pensar isso, né? Como as pessoas são feitas de camadas, que muitas vezes, se você conhece só um pequeno aspecto da vida daquela pessoa, alguma coisa que ela mostra na internet, nas redes sociais, você nunca vai ter realmente todo o panorama do que aquela pessoa é, né? De como ela é, do que ela gosta, o que ela pensa, no que ela acredita. Você só tem uma pequena amostra, que é o que ela, na verdade, escolheu mostrar para as outras pessoas. Então, além de ser uma amostra muito pequena, é uma amostra extremamente filtrada. E isso é bom, eu gosto das camadas da diversidade. Como bióloga, eu acredito que a diversidade é fundamental para a sobrevivência de qualquer espécie, inclusive a nossa. E não só a diversidade biológica, eu acho que a diversidade de personalidade, a diversidade de crenças, a diversidade de modos de vida são coisas importantes, são coisas interessantes para a gente, são coisas que fazem a gente crescer como sociedade, como ser humano e até como indivíduo. E aceitar essas diferenças, aceitar que nós somos todos diferentes, sim. Cada um de nós é um indivíduo, como fala em Rand, a menor minoria do mundo é o indivíduo, então cada indivíduo em si é único, é importante, é essencial e deve ser respeitado. Então eu abraço essa diversidade, eu abraço as diferenças que existem entre cada um de nós, abraço essa desigualdade que existe entre cada um de nós, porque ela traz diversidade. Diversidade sempre é bom, sempre é interessante, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver. A gente não deve nunca esperar que todo mundo seja igual a gente. Seria muito chato se todo mundo fosse igual. Vocês não acham? Eu acho. Se todo mundo fosse igual no mundo inteiro, que graça ia ter viajar, não é mesmo? Afinal, você viaja para ver aquilo que você não vê todos os dias ao seu redor na sua vida cotidiana. Mas se tudo fosse igual, se eu fosse para os outros países para ver as mesmas pessoas, comer as mesmas comidas, ver as mesmas obras de arte, a mesma arquitetura, não iria ter motivo nenhum para eu sair da minha casa para ver aquilo que eu vejo ao meu redor o tempo inteiro. Óbvio que, se você gosta de viajar, você gosta que as coisas sejam diferentes. E é isso que dá graça viajar, né? Você ver uma coisa diferente, você experimentar coisas diferentes, principalmente comer uma comida diferente, né? Pra mim a comida é muito importante. E aí é o que dá graça nas coisas, é o que dá graça na vida, as coisas serem diferentes e você experimentar todas essas coisas. Até mesmo por esse motivo, quando eu viajo, eu nunca viajo com excursão, ou com grupos, ou com agências de turismo. A gente sempre organiza por conta e vamos só nós dois, ou só a minha família, né? Porque eu não quero estar no meio de pessoas que nem eu. Eu quero viajar para me integrar com as pessoas daquele lugar, para conhecer as coisas daquele lugar, comer comidas diferentes, visitar lugares, bairros diferentes. Então eu não gosto de viajar com um monte de brasileiro porque eu quero uma coisa diferente. Eu acho que no final das contas, não são só os ogros que são como cebolas, as pessoas também. Nós somos feitos de camadas, diversas camadas, e não necessariamente uma camada igual a outra. E no final, como as cebolas, nós somos todos diferentes e únicos. Alguns são mais fortes, outros não. Alguns são maiores, outros menores, coloridos, de cores diferentes, nascidos em lugares diferentes, crescidos em lugares diferentes. E essa diversidade para nós faz bem. E a gente tem que aprender a conviver com isso, aceitar isso e aprender
com as coisas diferentes, com as pessoas diferentes, as culturas diferentes, porque cada uma delas tem algo bom que pode ser aproveitado. Especialmente a comida, gente. Todo lugar do mundo tem uma comida que merece ser experimentada. Com relação a esses desenhos que eu apresento no vídeo, eu resolvi usar um material diferente. Ao invés de aquarela ou guache, essa vez eu usei canetas da Tombow, a Dual Brush Mark. É uma caneta aquarelável à base de água. Então eu fiz todos os fundos usando essas canetas e técnica de aquarela, né, com um pincel com água para misturar. E eu gostei muito do resultado, não imaginava que eu ia conseguir um degradê tão bom como eu consegui em alguns desses desenhos. E para os detalhes eu usei caneta Posca e as canetas de tinta acrílica da Derwent, a Graphic Tint, que é mais ou menos o mesmo estilo que a Posca, é uma tinta acrílica em forma de caneta. Ela é bem fosca, então ela cobre bem a tinta que está por baixo, então ela fica boa para fazer os detalhes, como eu fiz nuvem, a casa, as plantas, então eu usei essa caneta. E só nas partes maiores de preto que eu usei tinta Poster preta, porque ela era mais fácil de cobrir uma área maior do que a caneta Posca, senão eu ia gastar minha caneta inteira fazendo a borda preta da janela. A minha ideia então é preencher esse sketchbook com diversos desenhos desse tipo, mas eu vou experimentar diversas técnicas diferentes. Estou pensando nos próximos de experimentar fazer com marcador à base de álcool, quem sabe com canetinha hidrográfica, lápis de cor, lápis aquarelável. Vou experimentando e botando aqui cada uma das experiências que eu fizer, os desenhos finais como ficaram. E no final, quando eu terminar o sketchbook, eu posso discutir quais foram os meus favoritos, quais os desenhos que eu mais gostei, quais as técnicas que eu mais gostei de usar, e se eu vou comprar novamente um sketchbook desse para começar tudo de novo. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos desenhos e do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos de arte. Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau!